Esse vídeo é uma resposta às suas orações. Sabe quando a gente faz aquela oração do fundo do nosso coração para Deus, falando: Deus, por favor, me mostra um caminho, me mostra uma direção, eu não sei o que eu faço, eu tô me sentindo perdida, eu tô assim, desesperada, por favor, eu preciso de você, só você pode fazer isso por mim? Pois é, esse vídeo, ele vai bater direto aí no seu coração. E antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, já clica no curtir para que esse vídeo alcance mais pessoas, possa ajudar na vida de outras pessoas e, consequentemente, para que o universo, para que Deus traga muito mais para você pela sua generosidade. Bora começar. Eu também, assim como você, né, já passei por esse dilema de não saber o que fazer, de estar diante de uma situação da qual a dúvida é tão grande e começa a trazer desespero, né? Então, eu já passei isso em trabalho, eu já passei isso em relacionamento, quando a gente fica se apegando ali em esperanças mínimas, em migalhinhas, na esperança de que aquela pessoa mude, porque no fundo a gente quer permanecer com aquela pessoa, mas muitas vezes Deus já está dando sinais para nós há muito tempo e a gente não consegue enxergar. E aí, a gente começa, né, a ficar desesperado, sem saber o que faz, qual é a solução, e aquilo começa a nos angustiar tanto que começa a afetar todas as áreas da nossa vida. Até que a única solução que a gente vê é dobrar os joelhos no chão e fazer a oração mais sincera que a gente já fez. É uma oração que vem com muitas lágrimas pedindo para Deus: Deus, fala comigo. E Ele fala. Só que o que acontece? Quando Deus fala com nós, e eu te falo isso, tá? Baseada em toda a minha experiência de vida, baseada em todas as pessoas que eu já atendi, as mulheres que eu já atendi, não só na advocacia, mas na minha mentoria. Deus, Ele já vem te dando sinais há muito tempo. Só que não adianta Deus dar sinais pra você e você insiste em ficar com aquela venda nos olhos. Sabe quando a gente não quer enxergar a realidade? Então eu vou te contar uma história minha. Quando eu já era advogada, mas trabalhava para os outros, né? Eu não tinha o meu escritório ainda, hoje eu sou dona do meu escritório. E aí, quando eu ia fazer audiência para os outros, né, para os donos dos escritórios que eu trabalhava, quando eu saía das audiências, as pessoas falavam assim: nossa, você é uma ótima advogada, você é incrível, nossa, você foi maravilhosa, por que você não abre o seu próprio escritório? E sabe por que eu não abria o meu próprio escritório? Eu vou contar aqui pra você. Porque eu não tinha, gente, confiança em mim mesmo. As pessoas enxergavam em mim um potencial que eu não enxergava, que eu só passei a enxergar quando eu fui passar pelo meu processo de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Então, eu não falava pra ninguém, mas a verdade é, eu tinha medo de morrer de fome, de não ter dinheiro pra sustentar os meus filhos, porque o que é mais conveniente? Você ter ali o fixo que vão te pagar, ou você simplesmente virar autônoma, você não sabe qual vai ser o seu dia de amanhã, quanto você vai ganhar, se você não fechar clientes, você não tem dinheiro. Então, isso me trazia muito medo, e aí me mantia naquele lugar. Só que sabe o que começou a acontecer? Já era Deus me mostrando: não, filha, esse não é o seu caminho, você tem que fazer o que é melhor pra você, porque é isso que Deus faz. Deus te direciona sempre em direção ao melhor, mas não adianta se você não quer enxergar, e eu não queria enxergar. E aí, gente, olha só, eu nunca tinha ficado desempregado na vida. Eu comecei a ficar desempregado, ó. Deus tirava clientes dos escritórios, o escritório me mandava embora porque não tinha como manter meu salário. Aí fui pra um outro escritório, de novo. Ai, olha, final de ano, a gente perdeu um cliente, como só tem nós dois que somos sócios e você, vamos ter que mandar você embora. De novo, fiquei desempregada. E aí, gente, imagina, você com 2 filhos, eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos pra sustentar, adolescentes na época, e aquele desespero bateu até que eu enxerguei que Deus tinha um propósito ali pra mim. E aí eu me juntei com o meu sócio e juntos abrimos o meu escritório. Então o que aconteceu? Só que em meio a tudo isso que eu te contei, teve muita dor, teve muito sofrimento, teve escassez de dinheiro. Por quê? Porque eu fiquei desempregada, por exemplo, no final do ano. Final de ano, advogado não arruma dinheiro, porque tem recesso forense, o fórum para, depois tem carnaval, então ninguém vai te contratar. Se você for ser contratado, vai ser lá pra março, abril. Como que você... Gente, eu era uma advogada que eu não era CLT, eu não era registrada. Então se você sai esse mês, você vai receber, você não tem mais nada pra receber. Imagina o tamanho do meu desespero. E aí, Deus já estava mostrando há muito tempo qual era o meu caminho, só que eu não conseguia enxergar. Então, Ele disse o seguinte: já que você não vai pelo amor, você vai pela dor. E a vida é assim, com você também. Deus está te mostrando há muito tempo o seu caminho. Só que se você insiste em tampar os olhos e não enxergar, Ele vai começar a ser mais incisivo com você. Ele vai começar a te trazer mais dor. O que eu quero te falar aqui? A primeira coisa que deve estar acontecendo com você é apego ao que não é pra estar na sua vida. E a gente faz isso, a gente se apega à comodidade, no meu caso do emprego. A gente se apega àquele parceiro que, assim, o relacionamento tá horrível, você sabe que não vai dar em nada, a pessoa já te traiu, a pessoa te humilha, a pessoa não te trata da forma como você merece, mas você tem esperança que essa pessoa mude. Mas a grande verdade é que estar ali apegada com essa pessoa só está te trazendo mais e mais sofrimento, porque assim, você tem medo
de largar essa pessoa. Só que ficar com essa pessoa também é muito doloroso. Então você tá fazendo uma escolha muito ruim. E aí agora é a hora de você enxergar qual é o difícil que você decide pra sua vida. De repente, romper com esse relacionamento, romper com esse emprego ruim e estar pronto para uma nova possibilidade infinitamente melhor do que você está vivendo agora, ou permanecer no que já é conhecido, mas é doloroso. A escolha é sua. Deus te dá a possibilidade, mas você tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você permanece na insistência de se manter em um lugar que, assim, que não é pra você. Então, você tem que entender que muitas vezes a gente se coloca em certas situações. Então, por exemplo, de repente você tá trabalhando num emprego que as pessoas não valorizam o seu trabalho, não estão nem aí pra você, que você não recebe aquilo que você deveria receber pelo tanto que você se dedica. De repente você tá num relacionamento que, assim, a pessoa não tem nada a ver com você. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala, gente, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo. Só que mesmo assim, você insiste em se manter aí. E essa é a questão. Se não é pra você, por que é que você insiste em ainda estar aí? Me diga aqui nos comentários, eu quero entender o que se passa dentro do seu coração que te mantém com essa pessoa ou neste emprego. É a mesma coisa que eu? É o medo? É a insegurança? O que é? A gente precisa identificar pra poder mudar. E a terceira coisa que eu quero te falar é que quando a gente insiste em se manter no apego, em insistir em algo que não é pra nós, o que acontece diante de tudo isso? Uma dor absurda. Uma dor inimaginável. E sabe por que que essa dor vem dentro de nós? É a dor da resistência, de que Deus está te mostrando que aquilo não é pra você, mas ainda assim você continua, tem um caminho mais leve, mais agradável pra você, mas você tá insistindo no mais difícil. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando em como a sua vida pode ser mais leve e agradável. Assista esse vídeo. E aí, se você permanece na resistência, como eu falei agora há pouco, Deus, ele te deu o livre-arbítrio para seguir a vida da forma como você quiser. Então, assim, ele te mostra. Você pediu, você fez uma oração, e falando, Deus, me mostra. Ele te mostrou. Mas aí, você insiste, resiste à mudança. Você não quer mudar. Então, Deus já mostrou pra você, esse relacionamento não é pra você. Mas aí você roda e continua naquele relacionamento. Deus te mostrou, esse emprego não é pra você. Aí, eles te humilham, eles não te pagam o que você merece. Você já pensou várias vezes, nossa, mas e se eu procurar uma outra coisa? Nossa, mas e se agora for a hora de eu montar o meu próprio negócio? Se não for pra eu trabalhar mais pros outros, será que esse é o caminho? Mas aí você roda e continua nesse mesmo emprego. Você não começa a criar um plano de se preparar, de sair desse lugar que não é pra você, que esse lugar só te diminui. Quando a gente fica em um lugar que não é pra nós, a gente se diminui pra estar... Imagina o seguinte, tem uma caixa desse tamanho te esperando, mas você fica assim, ó. Você é desse tamanho, tá? Mas você se encaixa nessa pequena caixinha pra poder continuar ali, se limitando, sabe? Você tem um universo te entregando as coisas mais maravilhosas do mundo, mas você insiste em ficar aqui, dentro dessa caixinha. Então, é hora de romper, é hora de ousar, é hora de sair desse lugar, porque foi o que aconteceu comigo, não só no exemplo que eu te dei em relação ao trabalho, mas na minha vida pessoal, porque eu me escolhia estar num relacionamento do qual eu acreditava que a pessoa ia mudar, só que, gente, a gente não muda ninguém. A pessoa pode mudar? Pode, se ela quiser, ela não vai mudar por você, ela muda se ela quiser. E não mudou, tanto não mudou que eu separei, vai fazer 12 anos e a pessoa continua do mesmo jeito, entende? Então é isso que eu quero que você entenda. Abandona tudo que não faz bem pra você. E se esse vídeo bateu direto aí no seu coração, e eu acho que bateu porque eu tô toda arrepiada falando com você, compartilha com alguém que pode se beneficiar do que eu trouxe aqui. Eu amo vocês. Obrigada. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e fica com Deus.